amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te rendemos graças. Pai, nós queremos receber mais do Senhor. Queremos, na verdade, é mais do que receber mais, porque o Senhor já nos deu tudo. Nós queremos ser ativados para essa realidade que o Senhor depositou em nossas vidas. Nós queremos expandir o nosso conhecimento, o nosso entendimento do Senhor. Nós queremos fazer uso de tudo aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Toma minha vida nessa noite, quero abençoar cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos acompanhando pela TV Rica, que possa ser uma noite, Pai, transformadora, em nome de Jesus, amém. Eu ia falar no fim, mas vou falar hoje. Quando eu estava lá à tarde, preparando a palavra, ou de manhã, e o Senhor me trouxe uma palavra, uma visão, que Ele está nos preparando, que nós vamos começar a receber uma enxurrada sobre a terra seca. Amém? Uma enxurrada que vai molhar a nossa terra, vai nos deixar preparados para uma grande semeadura daquilo que Ele quer produzir na nossa vida. Amém? E a palavra dessa noite tem um pouco a ver com isso. Mateus, capítulo 1, os versos, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se grávida do Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. E projetando ele isto, em sonho, diga em sonho, diga para o seu irmão, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que está nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém. Tremendo isso, né? Alguém dispor, alguém ter essa experiência de gerar algo pelo Espírito Santo. Fala, eu tenho a vocação de Maria. Pode dizer firme, você não vai, você vai ficar grávido também, vai. Diga, eu tenho a vocação de Maria para gerar através do Espírito Santo. Nós podemos gerar Cristo. Paulo diz: sinto dores de parto por gerar Cristo em vós. Então isso não ficou restrito a ela, isso está sobre as nossas vidas. E o tema dessa noite é um assunto tremendo, espetacular, é um assunto que eu gosto, ele é vivificante quando a gente entende, ele é um assunto transformador de vida, ele é um assunto transformador de realidades, é um desafio, porque ele mexe com a nossa estrutura, ele mexe com o nosso exterior, ele alarga a nossa mente, ele derruba barreiras, ele nos faz pensar de forma diferente. Enfim, o tema dessa noite é e eu fico observando, vocês querem saber qual é o tema, né? Vocês já viram na internet. E eu fico observando na vida das pessoas o que Deus produz quando as pessoas têm um encontro.
quando Deus vem na vida de uma pessoa. Quem que tem uma grande história para contar? A partir de um encontro com Deus. É tremendo, não é? Não, o Johnny levantou a mão, não sei o que o Johnny fazia, mas acho que não faz mais do que fazia, né, Francine? Porque quando se casou, ele ainda fazia, né? O que ele não faz mais hoje. É isso? Mas é tremendo quando você começa a observar a transformação que Deus produz na vida das pessoas. Aquilo que Ele move, aquilo que Ele transforma. E o assunto dessa noite tem a ver com isso. Tudo, pode dizer comigo, tudo começa com um sonho de Deus. Amém? Tudo começa com um sonho de Deus. E nós que estamos aqui nesta noite, nesta casa, nós que é filho dessa casa, nós podemos dizer, tudo começa no sonho de Deus. Eu não pus esse título na internet, porque senão o pessoal vai falar mal de mim. Arrogante, prepotente, né? Que isso, tudo começa lá, referente à nossa vida. Né? Começou na minha vida. O sonho de Deus começou na minha vida. O sonho de Deus vai começar na sua vida. Deus tem algo grande sobre a sua vida. Deus tem um projeto sobre a sua vida. Deus tem algo transformador. Deus tem algo para a sua vida de nível, de dimensão mundial. E daí você já está pensando aí, já vem ele falar disso de novo. Verdade. O que está escrito na minha camiseta? Não, lê mais forte. O que está escrito? Então eu tenho que produzir aqui nessa noite? O que eu tenho que produzir na minha vida e na sua? Respondam. Edificação. Então a gente tem que falar. E né, o Paulo Ricardo, ele vem aqui daqui a pouco, porque ele vai dar um testemunho que ele me deu ontem. E eu vou tornar público o testemunho dele. Mas é isso. Tudo começa no sonho de Deus. Ter um sonho, ter uma visão. Ou se você quiser ter uma inspiração da parte de Deus. Entender que Deus está trazendo algo diferente. Se nós compararmos, né, na Bíblia, se olhando lá o Velho Testamento, se você vê lá os babilônicos, se você vê lá os egípcios, e os hebreus, eles eram o que menos davam valor para os sonhos de Deus. Eles eram os que menos davam valor para o sonho de Deus. Às vezes parece que é mais difícil para a gente que está na casa do Senhor, servindo ao Senhor, tendo uma experiência com Jesus, para entender os sonhos de Deus. É mais difícil, parece, entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes chega algum desavisado aí e fala, não, é isso que eu quero, e já entra no barco, já fica feliz, já começa um processo, Deus já fala com ele e começa a andar nessa dimensão. Né? E os babilônicos, os egípcios tinham mais facilidade. Né? Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 20, se você não trouxe, se alguém tiver como... Tem alguém aí na mesa de operação? Capítulo 20, a partir do verso 2. Abraão estava na sua caminhada, chegou numa outra terra, e estava numa terra de um outro povo. Daí perguntaram para ele, quem que é essa mulher que está com você? Eu imagino a beleza de Sara. Quando a Sara começou a caminhada dela, devia ter uns 60 e poucos anos. E o rei Abimeleque se entusiasmou, e Abraão falou, estou meio em perigo, estou meio em risco.
e perguntaram: quem é essa mulher? Se fosse você que é casado, você é namorado dela, noivo. Se perguntar, oi? Namorado. Se perguntar para você quem é ela, o que você diria? Sua namorada. Se perguntar quem é ela, para você, o quê? Sua esposa. E daí, Edson, quem é essa loira que está aí do seu lado? Sua minha esposa. Ele não tem normalmente essa voz, né? Mas era isso que a gente esperava que Abraão falasse. Quem é essa mulher? Ele falou: é minha irmã. Porque ele sabia que a coisa ia esquentar para o lado dele. E Abimeleque ficou entusiasmado com aquela mulher. E daí está escrito, a partir do verso 3: Deus, porém, vê Abimeleque em sonhos. Diga: em sonhos. De noite lhe disse: estás para morrer, porque esta mulher que tomaste, ela tem marido. Olha só que confusão que Abraão arrumou para Abimeleque. Mentiu para Abimeleque, Abimeleque se entusiasmou, e Deus ia passar a lima, ia matar, ia destruir o povo de Abimeleque, o povo de Gerar, onde ela era rei. E Abimeleque é um codinome, né? Porque cada um tinha Abimeleque tal, que nem o faraó tal. Abimeleque é um código de rei. E Abraão mentiu, dizendo: não, Sara é minha esposa. E Abimeleque falou: é essa mesmo, gostei dela. E daí vem Deus em sonho e fala com Abimeleque. Está lá: Deus veio, porém, em sonho. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Por isso perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Deus não deixou. Abimeleque recebeu aquele sonho. Abimeleque creu no sonho que Deus deu a ele, dizendo: essa mulher não te pertence, não chegue a ela. Diga comigo: Deus é Deus de todos. Deus é Deus sobre todos. E Deus quer evitar injustiças. Vamos supor que Abimeleque tivesse deitado com Sara. O que ia acontecer se ele deitasse com Sara e gerasse um filho com Sara? Deus tinha um projeto com Abraão e com Sara para começar um povo. Deus criou a mulher e colocou o útero como uma caixinha preciosa, que não é para ser manchado. O corpo pertence a Deus, né? Então a gente não entende como que Jesus veio num ventre e não recebeu. A criança não recebe o sangue da mãe, a criança recebe um alimento próprio, não se contamina. Imagina se Sara fica grávida de Abimeleque e aquela mulher portava uma promessa de gerar a nação hebreia a partir dela. Tudo isso porque Abraão havia mentido. Tem homem que vive mentindo para a sua vida, para a vida dos outros, para a sua esposa, para a esposa dos outros, para solteiras. Não entende a consequência de uma mentira. Mas Deus vai em Abimeleque e fala com ele em sonhos. E Abimeleque, que não era hebreu, que não era nada, consegue ouvir a voz do Senhor, consegue entender a importância de um sonho. Outro caso interessante, Gênesis 40. Hoje eu quero falar de sonhos. Amém? Não sei se vou conseguir concluir, porque eu quero acabar cedo também.
José 40, verso 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim. Depois outro verso que eu quero ler é do padeiro. Quando o padeiro viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e 6 trechos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Consegue entender? Os dois egípcios. É interessante como Deus trabalha. É interessante como Deus vai usando a vida das pessoas. José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Daí qual foi o próximo que José interpretou o sonho? Foi do faraó. Quem levou José até o faraó? Quem levou José até o faraó? Foi o copeiro. Se José não tivesse interpretado o sonho daquele homem, se Deus não tivesse dado a José a condição de interpretar sonhos, José nunca iria diante do faraó. Deus está dando para a igreja desse tempo capacidade para interpretar sonhos. E depois disso, o faraó tem um sonho e não havia quem interpretasse. O mundo pode ter, o egípcio tinha lá os feiticeiros, tinha os magos, tinha os bruxos, tinha pessoas treinadas, especializadas nisso, mas não consegue, não adianta você achar que alguém do mundo vai interpretar os sonhos de Deus para esse tempo. Não adianta você achar que quem produz treinamento de motivação vai interpretar os sonhos das pessoas. Não adianta achar que os psicólogos vão interpretar os sonhos das pessoas. Não adianta achar que a política vai interpretar os sonhos das pessoas. Quem interpreta os sonhos das pessoas são homens de Deus. Tem alguém aqui de Deus? Tem? Amém. Lá em Gênesis 41, verso 8. O faraó: pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Não havia. Hoje é tempo de interpretações. Hoje é tempo de José. Hoje é tempo de quem consegue desvendar, aquilo que Deus tem para gerações. Hoje nós estamos vendo aí a história da baleia azul. Quem sabe o que é a história da baleia azul? Que é uma atividade aí dos jovens, E é um jogo e vão se mutilando, chegam até... Quem pode interpretar esses sonhos dessa juventude? Quem pode apresentar para essa juventude algo diferente para a sua vida, além de sexo, além de drogas, além de violência, além de videogame? Quem pode? Somos nós. Tome esse peso comigo e fala: somos nós. Somos nós as pessoas habilitadas por Deus para entender o sonho das pessoas, para entender aquilo que se passa no coração das pessoas, aquilo que se passa na sociedade. E muitos de nós somos chamados para isso, somos chamados para ouvir. Tem pessoas que são chamadas em empresas. Tem muito cristão na frente de empresas interpretando os sonhos dos seus diretores, dos seus presidentes, interpretando as angústias, as tristezas do que se passa.
Mas Deus falou com o faraó e disse para o faraó: olha, daqui a 7 anos, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de colheita. Depois mostrou 7 vacas magras. José interpretou, são anos de vacas magras. E essa interpretação de José valeu livrar o Egito de uma grande fome. Construiu celeiros, o país ficou mais rico, porque o faraó fez juntando a partir da visão de José, a partir da administração de José, foi guardando nos celeiros. Então teve as 7 fases das vacas gordas. Ele guardou. Muitas vezes nós temos fases de vacas gordas e não guardamos, porque nós não temos a visão de Deus para a nossa vida. E depois a gente às vezes passa por uma fase de vacas magras. E daí gera falta, gera aperto, gera necessidade. E a gente não consegue entender, a gente ainda fica bravo com Deus. Eu tenho certeza que Deus nos orienta, Deus nos ensina a administrar, nos ensina a controlar as nossas finanças, nos ensina a controlar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. E é interessante que tudo na vida de José começou com um sonho. Começou com um sonho que José não tinha clareza. Tremendo, né? Aquele menino, ele teve os sonhos que os feixes se curvavam diante dele. Depois ele teve um outro sonho que os astros se curvavam diante dele. E para José não era claro. É interessante como Deus faz. Deus dava clareza para ele, para interpretar o sonho dos outros. E não dava clareza para ele interpretar os seus próprios sonhos. Quando você não tem a clareza para interpretar os seus próprios sonhos, você continua avançando e buscando. Então tem gente que não entende como é o trabalhar de Deus na vida. A gente acha que Deus se revela para a gente já por completo, a história toda. Não. Deus já entregou nas nossas vidas parte da nossa história. Parte da nossa história. Diga comigo, a minha história continua avançando. José só sabia de uma coisa: Deus tem algo grande para a minha vida. E mesmo sem entender, ele continuou. Então, diga comigo, tudo na vida de José começou com um sonho de Deus. José interpreta o sonho. Quem poderia e quem pode entender Deus a não ser um homem de Deus? Quem poderia entender Deus e quem pode entender a Deus se não for um homem de Deus? Está sobre nós, que temos o Espírito Santo, a conhecer a mente do Senhor. Por isso que ele podia interpretar os sonhos, porque tem que ser alguém que conhece o coração de Deus. Deus fala com o mundo, e o mundo não entende. Jesus diz lá para os judeus: enviei o meu filho, e vocês não receberam, e vocês não entenderam. A vida de vocês não muda porque vocês não entendem o papel libertador de Jesus.
Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos demais sabiam do que eles falavam. Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele tem uma visão perfeita, clara, de quem era o Messias. Ele tem uma visão clara de qual era o papel dele. 600 anos antes ele conseguia entender aquilo que Deus tinha, porque Deus usa, a igreja é profética. Nós temos que entender isso, que a igreja é profética. Deus fala com a igreja sobre o futuro, sobre os tempos. E a partir do sonho do faraó, as coisas ficam mais claras na vida de José. Porque a partir da revelação do sonho do faraó, e faraó fala para ele, só um homem, que seja um homem de Deus, poderia interpretar esses sonhos. Daí ele coloca José como o segundo homem do Egito. Mandava mais que o faraó. Mandava mais que o faraó. E daí todos se curvavam diante de José. Então José começa a partir do faraó a ter clareza do sonho, a ter clareza daquilo que Deus tinha para ele. Porque primeiro ele estava servindo. O primeiro que José serve é o seu pai. Depois José vai servir ao Potifar. Depois José vai servir o copeiro e o padeiro. E depois o faraó. E depois o governo. Levante a sua mão e diga, o meu caminho diante de Deus é servir. O que vai determinar aonde nós vamos chegar é a capacidade de servir. José não fez uso próprio de nada que ele fez. Ele serviu o tempo todo aos outros. Ele serviu ao copeiro, ele serviu ao padeiro, ele serviu ao Potifar, ele serviu ao faraó, ele serviu ao seu pai. Esse é o nosso grande desafio, de entender, de sair da sua situação, do estado que estava. Mas José tinha uma coisa, uma mente preparada para chegar aonde Deus queria levar. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga comigo, eu preciso ter uma mente preparada para receber os sonhos de Deus para a minha vida. Eu preciso de uma mente preparada para entender o que Deus tem para a minha vida. Amém? Porque José em nenhum instante parou. José em nenhum instante desistiu. José em nenhum instante falou, Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor foi ingrato comigo. O Senhor disse que as pessoas iam se curvar diante de mim, os meus pais, os meus irmãos, que as nações iam se curvar diante de mim, e nada aconteceu, preso, separado, escravizado, mas ele fala, a esse ainda não é o meu destino, Deus tem algo maior para a minha vida, e é esse o nosso desafio, é isso que eu quero falar com vocês nessas quintas-feiras, é ativar você, desafiar você a entender que Deus tem algo maior para a sua vida. Ontem, depois o Paulo Ricardo vai falar,
A gente está falando sobre isso, que uma casinha está boa. Ai, um carrinho está bom. Ai, meu sonho é uma casa de 3 quartos, 2 banheiros. E se for possível, 2 suítes, uma suíte e um banheiro para servir os outros. Esse é o meu sonho. Não, meu sonho é ter um carrinho. Tá bom, um carrinho. E o Senhor é bom. E o Senhor está bravo com você. Porque Ele fala, você não sabe o que eu tenho preparado para a sua vida. E daí hoje, a Cíntia recebeu uma palavra profética. De que Deus tem uma casa para ela. Num condomínio bom da cidade, não é isso? Na região da Independência. Diga amém. É esse desafio. É esse desafio diante de Deus. O nosso desafio não é da salvação. O nosso desafio não é a salvação. A salvação é apenas o começo. Diga para o seu irmão, a salvação é apenas o começo. O melhor vem depois da salvação. O melhor depois daquilo que Deus vai construindo. A salvação é graça. É favor de Deus. Então tudo isso é Deus falando com um egípcio, com um faraó. Agora eu vou falar de um que era um israelita, um descendente de Abraão, um hebreu. 1 Reis, fala para o seu irmão, dá uma chance para ele. Fala para o seu irmão, dá uma chance para ele ali que está pregando. Ele vai nos levar a algum outro lugar, ele não vai ficar parado no antigo pacto. Dá uma chance para ele, não fica julgando ele antes de terminar, antes dele falar boa noite para vocês. Fala para o seu irmão, dá uma chance para ele, ó, fica atento. Porque senão a gente fica julgando antes. Né? 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão em noite de sonhos. Diga, o Senhor apareceu em noite de sonhos. Diga, eu estou numa casa que se chama Sonho de Deus. Eu estou no lugar certo, no dia certo, na hora certa, para receber os sonhos de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. E o Senhor aparece a Salomão em sonhos. Em sonhos, diga, Deus fala comigo em sonhos. Amém? E apareceu para Salomão. E ele fala para Salomão, pede-me. Pede. O que queres que eu te dê? Quem que falava assim? Jesus, né? Ele perguntava para as pessoas, o que queres que te faça? Para quem você pergunta, o que queres que te faça? Você pergunta para alguém? Você pergunta para alguém, o que queres que te faça? O Alexandre pergunta para a Eliana, o que queres que te faça? A Belzinha pergunta para o Beto, o que queres que te faça? Para quem você pede? Pergunta. O que queres que te faça? É a pergunta que Deus fez para Salomão. É a pergunta.
que Jesus faz, o que queres que te faça? Perguntou para o cego de Jericó, o que queres que te faça? Perguntou para o aleijado, o que queres que te faça? E lá no verso 7, Salomão diz, agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno, e não sei nem como sair e nem como entrar. Salomão devia ter aqui entre 17 e 21 anos de idade. Salomão reinou por 40 anos. Ele governou Israel. E vamos lá no verso 9. Salomão falando para o Senhor. Portanto, se você quiser levantar sua mão, você pode tomar posse dessa palavra de Salomão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? E o Senhor diz, esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por Salomão ter pedido tal coisa. E disse-lhe Deus, viste que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. De novo a história de um coração para servir. Salomão não fez nenhum pedido pessoal. Salomão falou, Senhor, eu quero mais riqueza. Senhor, eu quero que o Senhor aumente as minhas terras. Eu quero que o Senhor aumente os meus dias como rei. Eu quero ter longevidade, eu quero ter riqueza. Falou, não, Senhor, eu quero entendimento. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero servir mais ao Senhor. Quando você se dispõe a isso, você atrai o favor de Deus. Diga comigo, levanta sua mão e fala, o meu Senhor é misericordioso. Ele me dá infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino. Amém? Então, e daí ele vem para Salomão, né, nós lemos lá no verso 11, ele fala, farei segundo as tuas palavras. Olha, Deus fala, dar-te-ei um coração tão sábio, levanta a sua mão, dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve ninguém igual, e depois de ti não se levantará ninguém igual. Deus fez de Salomão uma pessoa exclusiva em entendimento, porque ele falou, eu não quero nada para mim. Quando você deixa Deus trabalhar ao seu favor, quando você tem um coração de acordo com os princípios dele, ele se encarrega de te abençoar. É ele. Olha, ele continua, levanta a sua mão que é sobre a sua vida, sobre a minha também. Também até o que não pediste, até o que não pediste, te darei. Assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. Então Salomão foi o único em riqueza, único em sabedoria. Tudo porque ele se colocou diante de Deus. Fala para o seu irmão, eu vou te dar prioridade. Eu quero te servir. Diga para o seu irmão, Bárbara, arrume alguém para você dizer, eu quero te servir. Olha para a direita, olha para a esquerda, não importa. Eu não me importo com quem eu vou servir. Eu não me importo se quem está sentado aqui é meu inimigo. Eu quero servir, eu quero abençoar.
quero abençoar amigo, quero abençoar inimigo, quero abençoar todo mundo. Eu quero ver todo mundo vencendo. Eu quero ver todo mundo prosperando. Eu quero ver todo mundo caminhando reto na presença do Senhor e conquistando aquilo que Deus nos prometeu através do seu Filho Jesus. Tudo começou com um sonho. Diga para o seu irmão, não desvalorize os sonhos de Deus. E em Salomão ainda tem um fato muito interessante. Salomão foi o terceiro rei de Israel. E o primeiro rei por dinastia. O que quer dizer isso? Davi e Saul foram escolhidos por Deus. Salomão não foi escolhido por Deus. Foi o primeiro rei que veio por dinastia, veio na sequência. Já o pai era rei, veio por hereditariedade. Já era o direito dele de ser rei. E então ele não tinha sido escolhido por Deus. Ele não tinha a graça de Deus sobre a vida dele. Ele não tinha aquilo que Saul tinha. Se você lá no capítulo 16, você vai ver falando assim, o Espírito do Senhor estava em Saul. Depois você vai ver assim, o Espírito de Saul, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, deixou Saul e foi para Davi. Daí você não vê isso falando assim, o Espírito do Senhor saiu de Davi e foi para Salomão. Mas a resposta, a disposição, a declaração dele, que ele queria servir ao Senhor, faz vir sobre ele toda a graça de Deus. Naquele dia o Senhor tomou a vida de Salomão para sempre, pela sua declaração, pela sua disposição. Você que acha que não vale nada, andar reto, servir ao Senhor, ser sincero, servir aos outros, você está fadado ao fracasso, está fadado à miséria. Mas você que serve ao Senhor, você que é fiel a Ele, você que é leal, você que está o tempo todo preocupado com as coisas, e isto virá sobre a sua vida. Você vai testemunhar isso em nome de Jesus. Mas tem que ter esse coração, tem que ter esse desejo. Isso move o coração de Deus. O coração de Deus não é movido por quantidade de dinheiro. O Johnny quer pôr em prática a palavra. Está só no soninho aqui, ó. Mas eu entendo isso porque eu faço isso também. Verso 12, o último verso. Então acordou Salomão e percebeu que era um sonho. Tudo isso aconteceu num sonho de Deus. E é tremendo, né? E a gente sempre fala assim, tem um versículo que diz: o Senhor dá os seus enquanto dorme. E o que você pensa quando você ouve isso? O que você pensa quando ouve assim, o Senhor dá os seus enquanto dorme? Oi? Não, sonhos. Mas não é isso que está escrito ali. Né? Eu, pelo menos, muito carnal. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está trabalhando por mim. Ele está cuidando da minha empresa, Ele está cuidando do carro que eu quero, Ele está cuidando da casa, Ele está cuidando disso. Eu não preciso de nada, porque Ele dá para mim enquanto eu durmo. Mas, na verdade, o principal que Ele nos dá é exatamente isso. Sonhos. Sonhos dEle. Apresenta os seus projetos. Às vezes a gente fala,
o Paulo fala, buscai as coisas do alto. Nós precisamos fazer uma virada na nossa vida. Porque nós vivemos buscando as coisas que são da terra. E na verdade nós temos que buscar as coisas que são do alto. Levante a sua mão e diga comigo, as respostas que eu preciso vêm do alto. Diga, a bênção que eu preciso, a vitória que eu preciso, a prosperidade que eu preciso, vem do alto, não vem da terra. Paulo fala, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Tudo com Salomão começa com um sonho de Deus. Eu quero repetir muitas e muitas vezes. O segredo está em ser de dentro para fora. Quero repetir isso sempre. Diga comigo, o segredo está em ser de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Eu sou um rio que jorra abundantemente, eternamente. De fora para dentro, nós somos limitados. Quem consegue comer mais do que meia dúzia de pratos de comida de uma vez só? Eu sei que aqui tem alguns. Aqui tem o Anderson, o Johnny. Então vamos lá, tomar 6 litrinhos de coca, 2 litros, junto com a refeiçãozinha. Eu não aguento. Usar 4, 5 terninhos de uma vez só. Então você veja que você, de fora para dentro, você é limitado. Mas quando você é de dentro para fora, você é limitado. Você é rico de uma forma abundante. Amém? É dar sentido à riqueza. Quero falar um pouquinho só de Daniel. Também é a mesma história. Servindo o rei Nabucodonosor. Servindo quem o aprisionou. Você pode servir quem te aprisiona? Não é mais... Daniel serviu a quem o trouxe do exílio. Daniel serviu, interpretou sonhos de quem o trouxe para a escravidão. Repita comigo, mas de novo, era o cenário de Deus para manifestar através de um filho. A sua luta é um cenário para Deus manifestar através da sua vida. O que você passa hoje não é eterno, o que você passa hoje não é para sempre. É apenas um cenário daquilo que Deus está preparando para te honrar e para te exaltar. Amém? E Daniel, mesma coisa, foi lá, reconheceu o sonho, interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor. Já tem que correr. Agora Joel 2:28. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Levante a sua mão. E diga comigo, e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, toma posse disso, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos. Por que essa perseguição com os velhos? Diga aí, os vossos velhos. Isso, voz vigorosa para falar da turma dos velhinhos.
terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Diga aleluia. Tudo isso é um pacote só. Visão, profecia e sonho. Tudo é forma de Deus se manifestar ao seu povo, demonstrando aquilo que Ele tem para o seu povo. Amém? Pode dizer amém, que eu sei que eu estou falando. E tudo isso aqui é profético. Nós servimos a um Deus profético. Nós servimos a um Deus que não faz nada sem dar a conhecer a seus filhos. E no velho pacto, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor era uma visitação. No novo pacto, o Espírito habita em nós. Ou seja, o Espírito da profecia. Levante a sua mão comigo e declare comigo: o Espírito da profecia habita em mim. Então antes você dependia de uma situação, você dependia de uma visitação para que acontecesse alguma coisa. Hoje não, hoje Ele habita em você. E hoje Ele te dá os sonhos. A distância é daqui, aqui ou daqui, aqui. A distância disso tudo acontecer na sua vida está exatamente nesses 30 e poucos centímetros, que é a distância do seu coração na sua mente. Mas como é difícil Ele percorrer isso, como é difícil eu entender e perceber esta verdade na minha vida, que Ele é um Deus de bondade, que Ele é um Deus de misericórdia, que Ele é um Deus de riqueza, que Ele é um Deus que quer te prosperar, que Ele é um Deus que quer te levar a algum lugar. E esse é o papel da igreja, é profetizar isso, é falar sobre isso. Esse menino aqui falou: eu quero ser um engenheiro aeronáutico. Eu falei: você vai ser um engenheiro aeronáutico. Começa, entrou no Senai, foi aprovado no Senai, foi aprovado na ETEC, faz as duas escolas de uma vez só, começou a pé, mora no Cristo, ia primeiro no Senai, não é isso? Que é lá na Independência, saía do Senai e ia a pé lá na ETEC, que é na Vila São José. Mas ele carrega dentro dele uma palavra profética. E daqui uns dias vocês vão ver eu falando: olha, eu tenho um filho que ele é engenheiro aeronáutico, né? Eu tenho um filho que está desenvolvendo. Vocês estão batendo palma antes da hora. Eu não terminei de falar o que ele vai ser. Eu não falei do avião que ele vai desenvolver. Eu não falei da nova metodologia, da nova técnica, da nova ciência que Deus vai usar. Diga: isso está sobre a minha vida. É isso que Deus tem para nós. É o Espírito Santo de Deus. No novo pacto Ele habita, mas nós não conseguimos fazer subir na nossa mente isso. Nós achamos que nascemos para morrer como nós nascemos. Nós vivemos pondo culpa na casa que eu nasci, no meu pai, na minha mãe. Meu pai não falava comigo, azar dele, ele perdeu a oportunidade de falar comigo. Minha mãe não me dava comidinha quente, azar dela. O papel deles era me trazer na terra para um propósito de Deus, para Deus se manifestar através da minha vida. Por isso você tem que agradecer ao seu pai e à sua mãe, porque aquela noite que eles tiveram, não sei se foi feliz, se foi chata, se foi uma escapadinha, se foi uma coisa que eles não esperavam, mas você veio, você existe para manifestar a Deus na terra. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou você é uma pessoa que não tem limitação. Levante sua mão e diga: o mesmo Espírito que estava sobre José, o mesmo Espírito que estava sobre Salomão, o mesmo Espírito que estava em Daniel, agora habita em mim até os últimos dias. Hoje,
Levante a sua mão comigo. Se você não aproveitar nada nessa noite, pelo menos ginástica que você está fazendo. Então, se você puder, de uma hora você levanta a mão direita, na hora você levanta a esquerda, na hora direita, senão você vai ficar com um braço grosso e outro fino. Fica aí. Big Brother. Prova do líder. Vai lá. Diga comigo, os sonhos de Deus para a minha vida é muito maior do que eu. Você pode repetir isso por livre, espontânea vontade, de forma alta? Os sonhos de Deus para a minha vida é muito maior do que eu. Saca o rolo, você limitou o sonho de Deus na sua estatura. Gostaram, né? Peguei a cinta e bato. Nós queremos ficar na nossa estatura. Nós não queremos fazer nada que Deus quer que a gente faça. A gente só quer receber dele. Só quer receber uma casinha, um carrinho, uma bicicleta, uma moedinha, um namoradinho. Eu não posso morrer solteiro. Eu não posso morrer solteiro. E eu preciso experimentar todas as coisas. Não, meu filho. O sonho de Deus é maior que você. Mergulhe nele, ande no caminho dele e você vai ver. Eu vou ter a oportunidade de pregar para vocês pelo menos mais uns 34 anos. De verdade, eu estava esperando uma vaia. Mas eu quero ver, Qual é o meu sonho? Vocês já perguntaram, após qual que é o seu sonho? O meu sonho é produzir gente. O meu sonho é ver o sonho de Deus realizando na vida das pessoas. O meu sonho é pregar para as pessoas, fala, vai, acredita, Deus vai te abençoar, você vai crescer, Deus é maior do que você pensa para a sua vida. Esse é meu sonho. Eu quero as coisas do alto, eu quero as coisas que agradam a meu Pai, eu quero servir. Eu quero estar à disposição. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor quando você vai na formatura do FAP e você vê os alunos do FAP se formando. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor daqui uns dias nós vamos lá na formatura da Tamires, formando arquitetura, indo na formatura do Tiago, já se formou em computação científica, sabe lá o que é. Como é triste você pegar alguém que começou e largou no meio do caminho e não quis o sonho de Deus para a sua vida. Não vou, é muito chato estudar. Não, vai repetir a história que sempre teve. É mais um que amanhã vai ser um desviado falando mal de Deus. Deus te deu a porta, Deus abriu, mas exigia seu esforço, exigia que você fizesse alguma coisa. Essa é a nossa satisfação como ministros, edificadores de varões à estatura de Cristo. Como é lindo celebrar os casamentos que eu tenho celebrado, que a gente tem celebrado aqui na casa. O menino chegando virgem no seu casamento, a menina chegando virgem no seu casamento, se beijando, falando, não, eu estou cumprindo o sonho de Deus. Isso alegra, porque eu sei que é um casal que vai dar certo, eu sei que é um casal que vai vencer. É isso que Deus tem para a nossa vida. Diga para o seu irmãozinho aí do lado, Deus tem o melhor dessa vida para você, Deus tem o melhor dessa vida,
Deus tem o melhor dessa vida, grita no ouvido dele. Deus tem melhor para a sua vida. Eliana, aproveita e grita no ouvido do Alexandre. Deus tem o melhor para a sua vida. Aqui eu dou a oportunidade dos maridos gritar com a mulher e ela gostar. E as mulheres gritar para o marido e ela gostar. E por isso o Senhor visita José. José, eu tenho um sonho maior para você do que você está vendo, a sua esposa desposada. Eu estou trazendo o Salvador da terra, da humanidade, aquele que veio restaurar através da vida da sua esposa. Você está casando com alguém que é a pessoa mais preciosa do planeta, que portou o Senhor no seu ventre. Mas um homem natural não seria capaz de entender. Então o Senhor vem em sonho, porque o sonho é maior do que nós. Você precisa aprender a sonhar. Precisa aprender. E foi a visão que o Senhor deu nesta tarde. Uma enxurrada. Diga comigo, enxurrada. Não é enxada na terra, é uma enxurrada sobre a terra que vai penetrar e vai afofar a terra e vai preparar a terra nesses dias para uma semeadura. Você vai começar a receber a semeadura de Deus sobre a sua vida através de sonhos, e você vai começar a entender isso a cada dia. Quando eu falar de coisas grandes, você vai ser o primeiro a levantar e falar: isso é comigo, isso é para mim, Deus me chamou para isso. Quando eu falar que aqui tem prefeito, que aqui tem deputados, que aqui tem médicos, que aqui tem tudo, você vai falar: eu sou. Vai ser o primeiro. Não vou precisar ficar falando: fala para o seu irmão, fala para o seu irmão, fala para o seu irmão. Mas a gente precisa entender o que Deus tem para a nossa vida. Você não nasceu para permanecer no estágio aonde você está. O Senhor está nos preparando para um grande avivamento da manifestação de Deus. O avivamento que Ele está preparando não é pulinho. Não são vigílias intermináveis. É a manifestação dEle. Para as pessoas. Diga comigo, a manifestação de Deus. Para as pessoas. O que nós queremos produzir nesse dia é que o Espírito de Deus tenha liberdade. Diga comigo, liberdade. Para te dar sonhos grandes e reais. O Espírito Santo está construindo isso nesses dias, nessas pregações. Vai preparando você. Vai preparando a sua terra, vai derramando a sua água. E você vai recebendo sonhos grandes e reais. Um corpo que não cresce é um corpo doente. Se a igreja não crescer, porque é um corpo doente aqui. Um corpo sadio cresce. Você é o ramo por onde vão nascer muitos brotos. Tome posse disso, por favor. Uma pessoa comprometida com um sonho é tudo o que Deus precisa para transformar e reformar o mundo. Eu vou repetir. Uma pessoa, pode dizer comigo, uma pessoa comprometida com um sonho é tudo que Deus precisa para transformar
e reformar o mundo. Paulo Ricardo, vem aqui me dar o testemunho que você deu ontem para mim, falando o nome das pessoas, falando os sentimentos que você teve. Ela está lá sentada, entregou a palavra na carne para o seu, hoje você está... Hein, pastor? Entregou a palavra na carne para ele, hoje você vai tomar o troco. Pode falar tudo. Nós somos tudo gente. O que eu quero é que a gente entenda que somos todos iguais. Amém. Não há diferença entre a gente. Pode falar? Prega o rei. Opa. Paz do Senhor a todos, amém? Eu comecei domingo passado a ministrar falando que a semana tinha sido intensa e que no último dia que o Lucas Marques ministrou, eu havia recebido uma palavra no final do culto, que essa palavra ela veio e ela buscou meu espírito, mas a minha alma relutou. E foi fruto de uma conversa onde houve uma divergência de opiniões. E aí no final do culto desse domingo, a pastora Eliana veio e transmitiu uma palavra do Senhor. E foi muito legal, porque a gente tinha comentado na conversa, né, pastor? Que a gente que é profeta, não sei os outros ministérios, mas os outros não entregam a palavra para a gente. As pessoas, não sei se tem medo de entregar a palavra para a gente, as pessoas não falam. E a pastora veio e entregou uma palavra muito forte. E essa palavra mexeu muito comigo. Na hora eu falei assim, não, ela deve estar na alma, não é possível. A pastora errou. Só que aquela palavra, ela começou a mexer comigo de tal forma que eu passei uma semana inteira sendo perturbado pela palavra. E eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei foi falar com a Cíntia sobre a palavra. E nessa semana Deus foi falando comigo. No domingo, quando eu ministrei, eu enfatizei isso. Mas isso foi fechar o ciclo numa conversa com o apóstolo Hélio. Sentamos eu e minha esposa para conversarmos com ele. E nessa conversa Deus fechou o que precisava fechar da palavra que eu havia recebido. A verdade é que eu já passei tantas coisas com o Senhor, e já experimentei de ter que depender dele realmente para poder ver o Senhor fazer coisas necessárias, coisas relacionadas às vezes até necessidades básicas, de você ter que esperar Deus fazer, sabe como é que é? De você ter que falar, Deus, hoje é a última refeição e amanhã eu não sei o que eu vou fazer. E Deus vinha fazer. E eu já passei por isso e enfrentei isso com muita fé e ousadia, e Deus deu vitória, e Deus transformou a nossa história, e chegamos até onde nós chegamos. Mas eu não sabia que a minha mente ainda estava aprisionada. Todas as vezes que eu ouvia aqui nessa casa falar de riquezas, de milionários, de crescer, de avançar, isso bloqueava dentro de mim. E automaticamente eu achava que era normal. Não, porque eu não fui chamado por Deus para almejar riquezas e conquistas em dinheiro. Não, Deus já tem feito na minha vida, grandes coisas eu experimentei, e eu vou pregar o evangelho e tal. E toda vez que falava de riqueza nesse púlpito, de ser milionário, de fábrica de milionário, eu falava, Senhor, eu concordo com a visão, vamos produzir, mas isso na minha vida não surtia efeito, porque eu estava preso a uma mentalidade. E aí eu fui descobrir que eu estava preso a uma das plataformas que mais aprisiona a nossa vida, que é o egoísmo. Porque todas as vezes que eu ouvia falar de milhões, eu pensava nesses milhões relacionados à minha vida. Eu nunca consegui enxergar de fato que tudo que Deus quer produzir na nossa vida, Ele vai produzir na nossa vida, para que nós sejamos um canal, para que o reino do Senhor se manifeste sobre a face da terra. E eu estava preso, estava escravizado a uma mentalidade pequena, e eu não entendia realmente de fato o que era o propósito. Quantas vezes eu preguei sobre propósito sem ter a dimensão do que realmente é o propósito de Deus. E essa semana foi muito intensa, a palavra com o apóstolo foi também libertadora. Louvo a Deus pela vida dos líderes dessa casa, o apóstolo Hélio. Louvo a Deus pela vida da pastora Eliana, que ouviu a voz de Deus. E não sei se teve algum obstáculo que ela teve que passar para vir falar para mim, mas louvo a Deus por você ter obedecido ao Senhor. Porque senão eu não estaria liberto hoje aqui. E hoje eu entendo, meu irmão, eu entendo hoje o que Deus quer fazer na minha vida.
Eu entendo hoje o que Deus quer produzir sobre a vida da minha esposa, da minha família. Eu entendo que muitas coisas eu venci até aqui, muitas coisas o Senhor me fez vencer até aqui, mas existe algo maior e muito maior do que eu que Ele quer fazer. Então eu quero dizer para você, meu irmão, se ainda fecha o seu coração, quando você ouve algumas coisas aqui, procure ser liberto, procure ouvir o Espírito no seu espírito e deixa a revelação do Senhor chegar onde precisa chegar. Porque eu confesso que eu fui liberto nesses dias, e eu fui liberto porque o Senhor tem algo muito grande para fazer na minha vida, e eu tenho certeza que isso vai mudar tudo, e já está mudando, sabe, isso já está mudando muita coisa. No mesmo dia que nós conversamos com o apóstolo Hélio, foi no outro dia? No outro dia? Hoje. Foi hoje, né? Ontem, nós conversamos com o apóstolo, foi no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia, nós conversamos com o apóstolo de manhã, e aí chegamos em casa. E aí uma tia da minha esposa mandou uma mensagem falando a respeito de um sonho que teve com a gente. Meu irmão, e o sonho foi totalmente confirmação de tudo que Deus fez durante essa semana e o que Deus falou através do apóstolo Hélio na conversa que nós tivemos com ele. Sabe, uma pessoa lá do outro lado teve um sonho e esse sonho confirmou. Não que a gente precisasse dessa confirmação, porque algo já tinha sido mudado. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele sempre vai revelar e Ele sempre vai alinhar a nossa vida. Então eu quero dizer para você, eu fui liberto, e eu fui transformado por Deus, e eu sei que agora as coisas que vão acontecer externas, elas não vão ser maiores do que aconteceu aqui dentro. Amém? O que Deus está gerando dentro de nós é muito maior do que vai acontecer fora, e o que vai acontecer fora vai ser reflexo daquilo que está acontecendo dentro. Deus está gerando um tempo de despertamento espiritual na nossa igreja, irmãos. Deus está despertando um tempo de despertar no espírito como igreja, porque nós vamos alcançar níveis ainda maiores no Senhor. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de todos. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Ontem eu aprendi. Mas por que eu quero 2? Ontem eu aprendi algo muito interessante. Nós amamos os evangelistas. Por que nós amamos os evangelistas? Porque eles trazem a mensagem da salvação. De quem foi esse aleluia? E nós detestamos os apóstolos, os pastores, os mestres, porque eles são edificadores. Profeta também. As pessoas não gostam da gente, porque esse daí estava nesse cara, não sabe o que está falando. Ele não sabe a minha história. Ele não sabe que eu não tenho estudo. Ele não sabe que eu não tive oportunidade. Ele não sabe isso, ele não sabe aquilo. Nós ficamos com raiva. E eu sei disso porque as pessoas vêm e falam. Quantas pessoas já viram? Eu quero pedir perdão para o senhor. Perdão por causa do que você não fez nada. Fazia assim. Enquanto o senhor estava falando, eu não recebia para a minha vida. O senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe da minha história. Quantas vezes eu saio daqui falando, eu não volto mais nessa casa. Porque nós queremos permanecer no estado em que estamos. E Deus quer pôr fogo na sua vida. Amém? Eu só quero ler um versículo mais. Tem Jeremias 29, 11. Deus vai falar para você isso agora. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Mesmo que chegou tarde, pode levantar a mão. Vou dar uma colher de chá para vocês que chegou. Mesmo que estivesse fazendo outras coisas. Pois eu sei, Deus falando para você, pois eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo
o vosso coração. Amém? Vamos ficar em pé. Tinha outras coisas para a gente partilhar hoje. Mas enquanto eu não ver e não começar a palavra e não olhar para vocês e falar, eles estão querendo, eles estão com fome hoje. Eles estão com fome daquilo que Deus tem para eles. Precisamos disso. Precisamos derrubar as barreiras. Precisamos entender que tudo que Deus tem está à sua disposição. A igreja é muito mais um lugar de lazer ou de manifestar os dons e os talentos, que são pessoais. A igreja é um lugar para a gente demonstrar aquilo que Deus é. Amém? E nos inclui louvor, adoração, oferta, palavra, ministração. Amém?